Olá, professor Everardo Moura. Vamos continuar resolvendo a atividade 12. Algumas questões ainda que falta explicar. Vamos lá, vamos resolver essa questão 3. Aqui, o que é que ela pergunta? Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta uma sombra no chão com comprimento de 26 metros. 26 metros. Determine a altura dessa árvore. Então está aqui um esboço da questão aqui, ó. Tá aqui uma árvore, é como se bem aqui tivesse o sol aqui e aqui os raios do sol, ó. Aí vem esse raio aqui, aí projetou aqui com o solo, aí formou um ângulo de 45 graus. Aí da árvore até aqui é uma sombra de 26 metros e tá aqui a árvore. A gente quer saber a altura dessa árvore. Aí para resolver essa questão, a gente fez aqui um esboço de um exemplo parecido. Está aqui a árvore, a altura da árvore, é como se tivesse o sol aqui e projetando esses raios aqui, aí formou esse ângulo de 45 graus com o solo. Aí daqui para cá é 29 metros, aqui é 26 metros. E aqui um ângulo reto, aí que se observa, aqui a gente formou um triângulo retângulo. Aí te deu um ângulo de 45 graus, ele quer saber este também daqui, mas deu o valor desse lado aqui, que seria a hipotenusa, de nenhum valor. Aí você vai trabalhar com essas informações. Aí como resolver esse tipo de questão? Aí vamos usar as medidas trigonométricas, que pode ser o seno, cosseno ou tangente. Aí como resolver isso? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o ângulo que ele te deu, 45 graus, tu botar aqui 45 graus, aí tu botar igual. Aí vamos trabalhar aqui as informações que está aqui na questão. Ele quer saber, ó, a altura da árvore. Aí pelo esboço aqui você observa que aqui é o ângulo de 45 graus, aí distante dele, ou seja, oposto a ele, vamos ter o cateto oposto. E aqui, ó, é outro cateto, vizinho ao ângulo, então esse aqui é o cateto adjacente. E aqui é o ângulo reto, oposto a ele, ó, oposto a ele, você vê que seria a hipotenusa, só que não deu nenhuma informação da hipotenusa, então você não vai usar a hipotenusa. Você vai usar o que? As relações de cateto. Então você vai usar o cateto oposto sobre cateto adjacente. E aqui você bota o ângulo. Aí que relação é essa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vocês lembram disso? Só pode ser o que? Será que é seno, cosseno ou tangente? Vocês lembram? Então vamos para lá. Vai ser o que? Vai ser a tangente, que é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então esta é a relação que a gente vai aplicar agora para resolver a questão 3, ó. Então vamos lá, vamos aplicar a tangente de 45. Então a gente vai botar a tangente bem aqui, ó. Então vamos aplicar a tangente de 45 graus, aí igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí quanto é que mede a tangente de 45 graus? Aí você vai consultar aquela tabela lá que a gente já explicou, então a própria questão te dá. Aí como a questão não te dá, vamos atrás, consultar ela na tabela. Aí na tabela é, ó, a tangente de 45 graus. Quanto é? Resposta 1. Então vamos substituir aqui a tangente de 45 por 1. Então vamos botar 1 bem aqui embaixo. Então vamos botar bem aqui, ó, 1 igual. Aí tem um cateto oposto. Quem é um cateto oposto aqui? Ó, tá aqui o ângulo que é oposto a ele, o H. Então vamos botar bem aqui o H, ó. Então aqui vai ser o H, aí embaixo é o que? O cateto adjacente. Quanto é o cateto adjacente? Ó, tá aqui o ângulo, o adjacente, ó, é quanto? 29. Então vamos botar o 29 bem aqui, ó. Então vamos botar o 29. 29. E agora, professor, agora você vai resolver isso sabendo que isso forma uma proporção. Por que uma proporção? O que é uma proporção, professor? Aqui tinha um, aí debaixo desse subentende também que é 1. Aí se forma uma proporção, que é isso, ó, uma igualdade entre frações. Aí como resolver isso? Você vai multiplicar em x. Como, professor? Você vai multiplicar em x. Você vai pegar, multiplicar em x, ó. Aqui tu vai ter, ó, 1 vezes h, a resposta vai dar o que? Vai dar simplesmente o que? O h igual. E 1 vezes 29, a resposta vai dar o que? Vai dar o que? 29, só que é metros. Então a altura da árvore vai ser o que? 29 metros. Isso é um exemplo parecido com essa da
questão 3, ó. Aí você vai aplicar esse mesmo raciocínio aqui para resolver essa, ó. Vamos agora resolver a questão 9 e a questão 10, só que agora é outro assunto, é o que? Outros elementos de geometria analítica. Na própria questão 9 já tem uma explicação, só que eu vou reforçar mais para você compreender melhor. Vamos lá, ó, explicação. Equação reduzida, y igual a mx mais n. Quando n igual a 0, teremos y igual a mx. A equação passará pela origem. Modelos, ou seja, exemplo, nós temos y igual a 3x, y igual a menos 6x, y igual a menos 3 quintos de x, y igual a raiz quadrada de 7x. Aí o item A, cite dois exemplos de equação da reta que passa pela origem no ponto 00. Aqui se observa o plano cartesiano, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, e no cruzamento vamos ter o 00, que é a origem. Aí você vê esta reta verde, aí vê esta reta aqui, ó, azul, e essa vermelha. Esta reta verde é um exemplo de equação que passa pela origem, ou seja, ela não vai ter o n, que é um número que é o chamado coeficiente linear, não vai ter o n, só vai ter o m, que é o coeficiente angular, o que multiplica o x. E aqui são exemplos. Então, toda vez que tiver uma equação que não tiver o n, ela sempre vai cortar no plano cartesiano na origem, 00, certo? Aí que diz o seguinte, ó, cite dois exemplos de equação da reta que passa pela origem no ponto 00. Aqui já são exemplos, mas vou reforçar mais para você entender, ó. Vamos lá. O que foi que falou? A equação reduzida vai ser y é igual a mx mais n. Só que diz que o n tem que ser igual a 0. Por quê? Aí, quando ele é igual a 0, ele vai passar pela origem aqui, ó, na origem. Então, exemplo, eu posso fazer assim, ó, exemplo, você acompanhar, posso botar y é igual, o m qualquer número, só pode ser o 0. Então, eu vou botar aqui 15x. Pronto, já é um exemplo. Aí você vai criar os seus dois exemplos. Você pode botar o que? Y é igual, aí botar qualquer número, só não pode ser o 0, pode ser positivo, negativo, pode ser fração, radical, e bote o x. Vamos agora para o item B, ó. Cite dois exemplos de equação da reta que não passa pela origem no ponto 00. Explicação. A equação reduzida, ó, y igual a mx mais n. Quando n diferente de 0, teremos y igual a mx mais n. A equação não passará pela origem. Modelo, nós temos aqui, ó, y igual a 3x mais 4, y igual a menos 6x mais 9, y igual a menos 3 quintos de x menos 5, y igual a raiz quadrada de 7x menos 2. Estas equações aqui, ó, 3x menos 6x de raiz quadrada de 7, ó, são as mesmas que a gente já tinha colocado aqui no item A, ó. A gente só acrescentou o que? O coeficiente linear n, ó. Aqui seria o n aqui, seria o 4, aqui seria o que? O 9, aqui o menos 5 e aqui o menos 2. Aí, exemplo de equação que não passa pela origem, como eu te falei, esta reta azul, esta reta vermelha são exemplos, porque quando você tem o n, quando ele é positivo, a reta ela vai cortar o eixo y, aí vai subindo, dependendo do número que for dado ao coeficiente linear. Se for negativo, vai cortar aqui, ó, descendo, dependendo também do valor do coeficiente. Aí vou explicar aqui melhor para você entender, ó. Cite dois exemplos de equação da reta que não passa pela origem. Então tem que ter essa carinha aqui, ó, y igual a mx mais n. Vou simplificar aqui, ó, y é igual a mx mais n. Aqui você vai fazer uns exemplos. Eu posso botar aqui, ó, y é igual, o m qualquer número, só não pode ser o 0, então eu vou botar menos 8x mais 5. Pronto, já é um exemplo. Outro exemplo poderia ser o que, ó, y é igual 3/8 de x menos 18. Pronto, isso são exemplos de equações que não passam pela origem. Vamos trabalhar agora na questão 10, equações paralelas e equações perpendiculares.
Na própria questão já está dando uma explicação. Vamos lá, ó. Explicação: as retas R, y igual a 7x menos 9 e S, y igual a 7x menos 8 são paralelas, ou seja, o mesmo coeficiente angular, ó, igual a 7x, ó, 7x e aqui 7x, ó. MR igual a MS e NR diferente de NS. Aqui no quadro, ó, Y igual a MX mais N é a forma. E o MX, onde o M é o coeficiente angular, o que multiplica o X. Aqui os exemplos, ó, Y igual a 7x menos 9. O coeficiente angular é 7x e o coeficiente linear é menos 9. Tá aqui, ó, o 7 bem aqui e o 9. E o Y aqui, outro exemplo, Y igual a 7x menos 8. O coeficiente angular é 7x e o coeficiente linear é menos 8. Aí tudo isso é o que, professor? Então, exemplo de equações paralelas. Aí o item A, cite 2 exemplos de equações paralelas. A gente já te deu um exemplo, vou te reforçar mais, ó. Exemplo bem aqui, ó. Exemplo é y é igual a mx mais n. Aí um exemplo, vamos botar bem aqui para você acompanhar, vai ser y é igual, o m é qualquer número, então eu posso botar aqui 5x menos 7. Pronto, é um exemplo. Agora eu quero fazer uma equação paralela a essa, então eu vou botar aqui embaixo, vai ser y é igual, tem que ser o mesmo 5x, e aqui eu mudo, mais 19. Pronto. Isso são exemplos de equações paralelas. Agora aqui, ó, modelo. As retas R, y igual a 1/5 de x mais 3 e P, y é igual a menos 5x menos 8, são perpendiculares. O que é isso, professor? Ou seja, os coeficientes angulares são inversos e de sinais contrários, ou seja, opostos. Aí MR vezes MS é igual a menos 1 e NR diferente de NS. Aqui outro quadrinho parecido com esse aqui, ó. Y é igual a mx mais n é a fórmula. Mx, onde o m é o coeficiente angular, o que multiplica o x. Aí os exemplos, ó, y é igual a 1/5 de x mais 3, ele é positivo. O m, que é o coeficiente angular, ou seja, o coeficiente angular é 1/5 de x e o coeficiente linear é 3. Está aqui o 3 positivo, ó. E agora aqui, ó, y é igual a menos 5x menos 8. O coeficiente angular é menos 5x e o coeficiente linear é menos 8. Aí o item B, cite 2 exemplos de equações perpendiculares. Vamos lá. Ele falou lá, para ser perpendicular, os coeficientes angulares tem que ser inverso e sinais contrários. Vamos fazer uma visão que é números inversos. Suponha que tem aqui 3/8. Aí eu quero saber, galerinha, quem é o inverso de 3/8? Ó, 3/8. O que é o inverso? É trocar o que está em cima, vem para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então aqui eu vou botar o, ó, em cima seria o 8 e embaixo seria o 3. Aí falou que os sinais contrários, esse aqui é positivo, aqui tem que ser o que, ó? Aqui tem que ser o que? Tem que ser negativo, ó, sinais contrários. Aqui, ó, eu tenho 5. Quem é o inverso de 5? Aqui que não aparece embaixo é o que? Subentende que aqui tem 1. Aí que é o inverso de 5 vai ser o que? O 1, que é subentendido, que está lá embaixo, vai vir para cima. Então vai ser 1 sobre o 5 e para baixo, ó. Pronto. Aqui é positivo, aqui vai ser negativo. Aí tem que usar esses procedimentos. Então lá, ó, cite 2 exemplos de equações perpendiculares. Aí vamos lá, ó. Acompanha aqui, ó, tô explicando aqui, ó, 2 exemplos de equações perpendiculares. Está aqui a fórmula, suponha que eu tenho essa daqui, y é igual a menos 8/5 de x mais 5. Aí quero fazer uma perpendicular a essa, o que vamos fazer? Aí você vai botar bem aqui, ó, y é igual, aqui não já é igual, aqui é menos, aqui vai ser mais. Sempre precisa botar o santo de mais, né? 8/5, aí você vai trocar, aí você vai botar o que, ó, 5/8 de x, aqui você muda, mais 35. Pronto. Isso são exemplos de equações perpendiculares, ou seja, o coeficiente angular aqui são inversos e sinais contrários, ok? Bons estudos.